Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui à nossa próxima aula, né? Falando ainda de proporcionalidade, tá bom? Então nessa aula a gente vai ver uma aplicação da razão e proporção, também alguns exercícios que eu separei aqui, que é referente à nossa aula passada, tá bom? Então vamos lá continuando aqui. Bom, então a aplicação aqui dessas relações matemáticas, né, razão e proporção, é justamente na escala, tá bom? Então, normalmente, quando a gente vê um gráfico, né, lá na geografia, por exemplo, o que que esse gráfico tem, né? Ele tem um título informando do que se trata. Então, aqui nós temos o seguinte: nós temos a região metropolitana de Belém do Pará, certo? Então, aqui está o gráfico dela, certo? Uma representação gráfica. Aí aqui nós temos o norte e sul, né, que é a nossa bússola aqui no caso. Então, leste, norte, oeste e sul. Beleza, aí aqui tem algumas cidades. Aí temos também a fonte, né, de onde é que foi tirado esse mapa, né? E a parte que é importante aqui para a nossa aula é a escala gráfica ou escala cartográfica desse mapa, tá bom? Então quer dizer o seguinte aqui, nós temos o seguinte, ó, do zero aqui 10 quilômetros, né? O que isso aqui está me dizendo? Né? Que quando você medir 1 centímetro no gráfico, aqui no mapa, né? Então, por exemplo, está aqui em Ananindeua e você mediu com a régua da distância de Ananindeua até Belém e vamos supor que deu 3 centímetros, né, de distância no mapa, certo? Então, o que isso significa, né? Olha, a legenda está dizendo o seguinte, que a cada 1 centímetro no mapa é o equivalente a 10 quilômetros na vida real. Então, se aqui na sua distância deu 3 centímetros, então quer dizer que a distância de Ananindeua até Belém é de 30 quilômetros, tá certo? Então, esse é um exemplo, tá bom, gente? Então, a escala cartográfica, ela vem dizer isso. Ela vem relacionar a medida no papel, certo? Ou seja, a distância no papel, relacionando ela com a distância na vida real. Então, supondo aqui, vamos imaginar que a distância de Ananindeua até Santa Bárbara, por exemplo, então daqui para cá, vamos imaginar que deu 5 centímetros, por exemplo. Então, você vai pegar essa distância e multiplicar pelo valor da escala, né? Então, a cada 1 centímetro é equivalente a 10 quilômetros, então 5 centímetros é equivalente a 50 quilômetros, tá certo? Bom, então isso aqui, gente, é o que a gente chama de escala cartográfica, tá bom? Essa representação que mostra aqui no mapa, tá bom? Essa daqui é a nossa escala, tá bom? Todo mapa que você pegar, ele vai informar a escala que esse mapa foi feito, tá bom? Ou seja, eles pegaram a vida real e reduziram algumas vezes aí, tá? Então aqui ele fala o seguinte, ó, no livro de vocês fala assim, ó, nos mapas, nas maquetes e nas plantas de construções, as medidas de comprimento no desenho e na realidade mantêm uma proporcionalidade, que é definida por uma escala de proporção, tá bom? Então essa escala é que vai dizer a relação de proporcionalidade em que essas duas medidas têm, ou seja, a medida no desenho, certo? E a medida na vida real, beleza? Então aqui ele mostra, né, ó, que nesse mapa aqui da região metropolitana de Belém do Pará, a escala utilizada é de 1 para 1 milhão. O que isso aqui está dizendo? Vocês lembram que lá no começo, falando de razão e proporção, a gente viu que a razão entre duas grandezas, ela pode ser razão entre grandezas de mesma espécie ou de espécies diferentes, tá certo? Aqui no caso,
nós estamos relacionando duas distâncias e necessariamente elas têm que estar na mesma unidade de medida. Então, por exemplo, aqui no mapa eu posso colocar desse jeito, tá bom? Só que quando eu vou colocar a escala numérica, eu tenho que colocar assim, ó, ou seja, a cada 1 centímetro no papel é equivalente a 1 milhão de centímetros na vida real. Entendeu? Que isso aqui, quando você transformar para quilômetros, vai ser equivalente a 10 quilômetros, tá bom? É só uma observação que é muito importante a ser feita, tá bom? Na escala colocada numericamente, tem que ser feita dessa forma aqui, ó. E sempre, gente, sempre o primeiro aqui vai ser o número 1. Ou seja, a cada uma unidade, ou seja, a cada 1 centímetro no papel, essa medida aqui sempre vai ser em centímetro, tá bom? Então, a cada 1 centímetro no papel é equivalente a 1 milhão de centímetros na vida real, beleza? Então, vocês já viram isso aqui lá no 7º ano, tá bom? Bom, então aqui ele fala, né, o rapazinho aqui, né, fala o seguinte, ó, escala eu já estudei. Neste exemplo, a escala indica que cada centímetro no mapa corresponde a 1 milhão de centímetros na realidade. Entendeu? Então, cada centímetro no papel aqui, no mapa, é equivalente a 1 milhão de centímetros na realidade. E aí ele transforma, né, 1 milhão de centímetros para quilômetros, tá bom? Aí vocês só precisam se lembrar daquela escala de medidas, tá bom? Vou colocar ela aqui do lado rapidamente, olha só. Então aqui nós temos aquela escala, nós temos milímetro, né? Nós temos centímetros, nós temos decímetros, nós temos o metro, nós temos o decâmetro, nós temos o hectômetro e o quilômetro. Aí vocês sabem que quando você vem da direita para a esquerda, você vai fazendo o quê? Dividindo por 10 a cada vez que você muda de unidade, tá bom? Então aqui nós temos, ó, 1 milhão de centímetros. Aí eu quero colocar lá para quilômetros. Então eu vou dividir por 10 quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou dividir isso aqui por 100 mil. Tá bom? E aí você vai encontrar exatamente igual a 10 quilômetros. Tá bom? Se você tem alguma dificuldade com essas unidades de medidas, tá bom? Dá uma olhadinha na internet que tem vários vídeos falando sobre isso, tá? Mas se caso precisar de algum vídeo específico para isso, eu posso estar gravando depois, tá bom? Então, continuando aqui sobre escala, gente. Então, resumidamente é isso, tá bom? Ela vai relacionar a medida no papel, ou seja, no desenho, né? Com a vida real, tá bom? Com a medida na realidade, ok? Aí, olha só. Então, o que é a escala, né? A escala é a razão entre uma medida de comprimento no desenho e a medida de comprimento correspondente na realidade, ok? Então, ó, essa escrita aqui, ela pode ser feita assim, ó, apenas com letras. Então, nós temos o seguinte, ó, a escala é igual à medida no desenho. Normalmente a gente coloca um Dzinho pequeno, que é de desenho. E na vida real, a gente coloca um D grande, tá bom? Lembrando que essa escala aqui, ela é sempre uma razão, tá bom? O Ezinho significa a escala que foi feita. E lembrando que quando você vai colocar na escala, o número de cima que ficar, quando você simplificar toda a razão aqui, sempre vai ser igual a 1, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos, olha só. Então, aqui é uma questão da Unicamp. Fala o seguinte, ó, escala, ou seja, em cartografia, é a relação matemática entre dimensões reais do objeto e sua representação no mapa. Assim, um mapa na escala de 1 para 50 mil
Uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão entre seus extremos será representada com... Aí tem aqui as alternativas. 9 centímetros, 90 centímetros, 225 milímetros e 11 milímetros. Então, olha só, gente. A gente tem aqui que a escala, tá bom? A escala, ela está dizendo aqui que é 1 para 50 mil. Ou seja, a cada centímetro no papel é equivalente a 50 mil centímetros na vida real. Beleza? Bom, como aqui nós temos centímetro, centímetro, nós temos que colocar a medida real da cidade também em centímetros, tá certo? Como ele está em quilômetros, nós temos o seguinte, ó, 4,5 quilômetros, tá? Vai ser equivalente a quanto em centímetros? Bom, a gente vai multiplicar por 100 mil, tá bom? Então, multiplicando aqui, nós temos o quê? Nós temos 450 mil, não é isso? Beleza? Então, se você dividir isso aqui por 100 mil, vai encontrar 4,5. Bom, então 450 mil centímetros, beleza? Então, a extensão da cidade, ela tem 450 mil centímetros, beleza? Aí, olha só, a escala é o que? Aqui no caso, ela é 1 dividido para 50 mil, certo? Lembrando que esses dois pontinhos aqui é uma razão. Lembra que a escala é uma razão, tá vendo? Então aqui, ó, é a razão entre duas unidades de medidas aí. Bom, só que você sabe que a escala ela é colocada dessa forma, né? Ó, é a distância no papel pela distância real, certo? Então, olha só, no lugar do Ezinho aqui agora, vou colocar assim, ó, é a distância, ou seja, é o comprimento da cidade no papel dividido pelo comprimento da cidade na vida real, que é quanto? É de 450 mil centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, 450 mil, que vai ser igual a 1 sobre 50 mil. Beleza? Bom, aí olha só. Nós queremos encontrar o D, certo? Ou seja, é o comprimento da cidade no papel. Bom, isso aqui nós temos o que? Nós temos uma proporção, né? Porque nós temos uma igualdade de duas razões. E você já sabe que nós podemos multiplicar pelos extremos. Então, ó, 50 mil vezes D vai ser igual a 450 mil vezes 1, que dá 450 mil. Daí, então, o comprimento da cidade vai ser 450 mil, certo? Esse 50 mil que está multiplicando vai passar dividindo. Cancela aqui os zeros, né, que dá para cancelar. Aí nós temos 45 dividido por 5, 9 centímetros. Ou seja, quando você for representar essa cidade no mapa, ela vai ter um comprimento de 9 centímetros. Beleza? Muito tranquilo, né? Então vamos fazer aqui o próximo exemplo. Olha só. Então a questão 2 aqui é da Mackenzie, tá bom? O que ele fala aqui, ó? Considerando que a distância real entre Yokohama, né, e Fukushima, duas importantes localidades onde serão realizadas competições dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, é de 270 quilômetros. Em um mapa na escala de 1 para 1.500.000, essa distância seria de... Então, olha só, ele quer saber... Então, nós vamos imaginar aqui um mapa, tá bom? Aqui está a cidade de Yokohama e Fukushima. Na vida real, essa cidade, a distância entre essas duas cidades é de 270 quilômetros, beleza?
E aí ele quer saber qual que é a medida dessa cidade no mapa, né? Sabendo que a escala a ser utilizada é de 1 para 1.500.000, ou seja, a cada 1 centímetro no papel, nós temos o equivalente a 1.500.000 centímetros na vida real. Então nós temos o seguinte, ó, que a escala é igual à medida gráfica, né, pela medida real, beleza? Aí nós temos que converter agora essa medida que está em quilômetros para centímetros, tá certo? Então vamos ter o seguinte, ó, 270 quilômetros. Para colocar para centímetros, basta multiplicar por 100.000, tá, pessoal? Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar igual a 27 milhões de centímetros, beleza? E aí é o seguinte, ó, agora a escala é a medida gráfica pela medida real, certo? Bom, só que aí nós temos o seguinte, que a escala ela foi feita como? Com 1 para 1.500.000. Então temos o seguinte, ó, 1 para 1.500.000, certo? É igual à distância no papel pela distância real, que é de quanto? Tá aqui, ó, 27 milhões. Beleza? Bom, aí nós temos de novo uma proporção. E agora temos o que? Multiplica cruzado, né? Então, ó, 1.500.000 vezes D é igual a 27 milhões, certo? 27 milhões. Beleza? Agora, passa esse carinha aqui dividindo, né? Então, temos que a distância no papel vai ser 27 milhões dividido para 1.500.000. Então, cancela aqui os zeros, né? Aí ficou, então, 270 dividido para 15. Como é que divide isso aqui, né? Bom, vamos fazer aqui a continha do lado. 270 dividido para 15. Ó, 27 por 15 vai dar 1. Vai dar 15. Vai sobrar 7 menos 15 dá 2. 2 menos 1 dá 1. 12. Baixa o 0. 120 dividido para 15 vai dar 8, né? 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então, sobra 0. Então, a nossa distância gráfica vai ser exatamente igual a 18 centímetros. Beleza? Então, a alternativa D é a correta. Beleza? Então, aqui, gente, não tem segredo, tá? É só você saber relacionar essas unidades de medidas, tá bom? Porque a fórmula é muito simples, tá bom? Vamos aqui para o terceiro exemplo. Bom, aqui fala o seguinte, ó, a questão é uma 4, né, que eu peguei aqui do material, que é da Unesp. Então fala o seguinte, ó, a escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno, ou seja, a medida real, e a sua representação no mapa, ou seja, no papel, podendo ser representada de modo gráfico ou numérico. Então aqui nós temos o modo gráfico, certo? No exemplo anterior, a escala era no modo numérico, beleza? Ou seja, quando você tiver a escala assim, ó, 1, 2 pontos, 500 mil, por exemplo, é a escala numérica, beleza? E quando ela vem assim, é a escala gráfica, beleza? É o modo gráfico dela. Aí, beleza. Então, aqui nós temos a escala. Aí ele fala assim, ó, a escala numérica que corresponde à escala gráfica representada, né, apresentada aqui, é qual dessas aqui? Então, veja só, gente, ó. Do zero, nós avançamos quanto? 615. Se avançar de novo, vai dar 1230. Avançou quanto aqui? Avançou 615 de novo.
Se avançar de novo, também vai avançar 615. Então aqui no caso nós estamos relacionando 1, 2 pontos, 615, o que? Quilômetros, olha só, quilômetros. Só que você já sabe que na escala numérica a unidade tem que ser a mesma do número 1, ou seja, se aqui é centímetro, aqui também tem que ser centímetro. Então nós temos que converter esse carinha aqui para centímetros. Como é que faz isso? Basta multiplicar por 100 mil. Então 615 vezes 100 mil vai dar 61 milhões e 500 mil. Então, ó, a nossa escala numérica vai ser o quê? Vai ser 1, 2 pontos, 61, 500, 0, 0, 0. Então, qual que vai ser a correta? Vai ser a alternativa E. Beleza? Tranquilo, né? Então, eu escolhi esse exemplo justamente para vocês verem essa diferença, né? Que não é complicado. Basta você já observar a primeira unidade de medida aqui, ó, a partir do referencial. Sempre, gente, vai ser aqui, ó, 0, né? E logo após um número, beleza? Então, ou então vai ser 1 para, aí aqui vai estar, sei lá, 100, por exemplo. Ou seja, a cada 1 corresponde 100, beleza? Então, era isso, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Esse tema de escala com esses exercícios, tá? Treinem em casa, tá bom? Estudem e qualquer coisa você já sabe de me encontrar. Então, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.